Você quer conhecer realmente como está uma sociedade num nível mais profundo? Observe como que essa sociedade se relaciona com o feminino. O feminino é a receptividade, é a aceitação. E a distorção do feminino é a ideia da vítima, é a carência afetiva. Essa é a raiz da doença humana. Masculino é o poder de ação, o poder de realização, que quando distorcido se transforma em violência, na intimidação. Esse é um encantamento com a mente. A Mãe Divina está nesse momento sofrendo as dores do parto, parir a verdade. E esse processo do parto, ele traz uma fricção, ele traz um balanço. E o balanço que nós estamos vivendo é justamente para que possamos tomar consciência da nossa responsabilidade em tudo isso que está acontecendo. Chegou o tempo para aterrissarmos uma nova consciência nesse planeta. Precisamos nos relacionar com a natureza de uma forma diferente. Precisamos nos relacionar com nós mesmos de uma forma diferente. Honestidade é a forma de amor mais urgente e necessária nesse momento da evolução da raça humana. E, consequentemente, autorresponsabilidade. É fundamental que você possa acordar para compreender que você está onde você se coloca. Mas a autorresponsabilidade, ela não se manifesta enquanto houve uma distorção do feminino dentro. Chegou a hora de uma mudança. E essa mudança começa aqui, agora, dentro de você. Como é que você está em relação à sua mãe? Procure olhar nos olhos dela e veja se você pode verdadeiramente dizer: muito obrigado por absolutamente tudo. Porque a gratidão ela rompe com a destrutividade dentro de você. E se não está nesse ponto de gratidão, tenha a coragem de admitir que tem contas abertas com o passado. Mas você só se liberta do passado se harmonizando com ele. Quando estamos em harmonia com o feminino, dentro de nós mesmos, somos agraciados pela aceitação, pela confiança, e erradicamos da alma o nosso verdadeiro inimigo, o medo da vida. Dentro do meu corpo existe um aspecto feminino. Eu estou dentro de um corpo masculino. E quem está dentro de um corpo feminino tem uma polaridade inversa, que é a polaridade masculina. Esses dois aspectos antagônicos que na medicina chinesa é chamado de Yin e Yang, né, são os termos mais antigos que a gente tem para essa definição: preto e branco, alto e baixo, dentro e fora. E a gente poderia desmembrar isso infinitamente dentro desse campo, para a gente conseguir compreender um pouquinho, ou pelo menos abrir espaço para a gente compreender de onde começa a autorresponsabilidade. O trabalho de autorresponsabilidade começa quando a gente acorda os nossos potenciais e equilibra efetivamente essas duas polaridades dentro de nós. Enquanto essas polaridades estão distorcidas ou estão de alguma forma gerando algum conflito, né, como no caso no vídeo aqui nos fala o Prembaba, né, enquanto o feminino está, como está na atualidade em muitos casos, submetido, né, e submissão é um estado de distorção do amor.
o afeto, o feminino traz isso, o acolhimento. O planeta representa, em algum nível, o feminino para nós. Veja o que a gente fez com o planeta. Ele está em estado de degradação profunda e precisamos resgatar esse processo, precisamos resgatar, inclusive, o nosso comprometimento com a vida. E o comprometimento com a vida começa dentro da nossa casa, dentro do nosso lar, dentro das nossas escolhas. E o nosso lar mais ínfimo, vamos dizer assim, começa neste corpo que nós habitamos. Enquanto não nascer um questionamento profundo dentro de nós de quem habita esse corpo, porque nós não somos este corpo, algo habita esse corpo, algo anima a matéria, e esse algo, né, que é o espírito imortal, a fonte de tudo, porque nós estamos aqui vivendo uma experiência material, não estamos aqui, em muitos casos, até tomados pela matéria, porque distorcemos a realidade, onde a matéria se faz mais valiosa do que o íntimo de nós. Tamanho o grau de desvalor e de desamor que se apresenta na atualidade em nossas relações e imediatamente conosco mesmo. Ele faz um convite de olharmos para nossa mãe, né? E aí eu faço esse convite até novamente. Veja se você consegue realmente olhar nos olhos da mamãe e do papai também, e conseguir agradecer por tudo que passou. E esse agradecimento tem que vir de um aspecto muito mais profundo do que aquela gratidão de quando a gente cresce, desde pequenininho, que a mamãe fala, agradece aí porque você recebeu isso, agradece aquela situação, agradece a pessoa porque ela te deu isso, agradece. Essa gratidão, ela é da boca para fora, ela é superficial. E a gente está muito mais atrelado a essa superficialidade do que realmente no sentimento. Muitas vezes nós fomos obrigados a falar obrigado, a agradecer por coisas que a gente nem sabia, porque simplesmente era o que era tido como educação. Esse aspecto, porque a autorresponsabilidade também passa pela autoeducação. Dentro de cada um de nós habita uma criança, e essa criança, ela precisa ser acolhida por nós, agora enquanto adultos, já que estamos aqui nesse momento, fazendo um processo de autotransformação e renovação. O planeta passa de um processo de provas de expiação para um processo de regeneração. O que é provas de expiação? O que é regeneração? Quantas palavras que a doutrina traz que revelam um patamar que muitas vezes a gente nem se dava conta. A gente só vinha vivendo, como todos, né, de alguma forma, sendo como se fosse empurrando com a barriga. E aí, de repente, a insatisfação pode ser que tenha brotado no coração de muitos. Alguns vêm pela dor, na maioria dos casos, procurar auxílio, né? E aqui a gente consegue encontrar um aconchego, um acolhimento, uma resposta para muitas questões, mas muitas vezes a gente simplesmente ainda coloca ainda a responsabilidade na mão do outro. Ah, eu vou lá tomar um passe, uma água fluidificada, beleza, o obsessor vai embora, estou livre. Mas e o meu comprometimento? O que trouxe o obsessor? O que trouxe as minhas relações? Né? Porque a gente fala de obsessor porque é fácil, porque a gente está dentro de uma casa espírita, mas o obsessor pode ser o chefe, o obsessor pode ser o marido, o filho, né? Ou nós mesmos, que somos os obsessores das pessoas, pessoas controladoras, pessoas dominadoras, e a gente não para prestar atenção que a porta está aberta em nós. E nada, né, na lei de causa e efeito, deixa muito claro, nada acontece que não tenha uma conexão com o meu íntimo. Mas como a gente está desplugado, desconectado, porque a gente teve uma educação de imposição, porque o patriarcado, que é a nossa estrutura básica que vivemos hoje, né? Esse patriarcado ele tem uma lei, dominação e dominado. Então, basicamente, os adultos dominam as crianças, os homens dominam as mulheres, o dinheiro, o sexo, o poder domina a sociedade. Estamos impregnados de uma sociedade dominada pela luxúria e pelo orgulho. E a gente não para prestar atenção que essa luxúria e esse orgulho dominam todas as nossas relações,
fazendo-se infiltrando gradativamente, né, na compulsividade de compra, na compulsividade às vezes de fala, na compulsividade por querer, possuir, ter. E aí esquecemos o que viemos fazer aqui efetivamente, ter uma experiência espiritual na matéria. Esquecemos o nosso potencial, a nossa equanimidade, que é um potencial único. Cada um de nós aqui possui um presente para o planeta. Só que quando a gente adentra efetivamente nesse campo, em algum nível, nós somos tomados, vamos dizer assim, por um esquecimento. Esse esquecimento faz com que a gente, de alguma forma, tenha que se esforçar. Kardec nos convida a um esforço, a um acordar, um despertar. Esse comprometimento requer determinação. Fica lá, fica tranquilo. Nada é por acaso, gente. Isso faz parte do processo e, inclusive, autorresponsabilidade influencia isso. Muitas vezes a gente quer passar uma informação para frente e nós temos muitas barreiras. Para chegar até aqui, vamos dizer assim, hoje, anos a fio aí de estudo, a gente vem galgando e trazendo novas informações. Mas isso, até chegar aqui, muitas vezes demorou. Então, hoje eu me sinto privilegiado de poder estar aqui e ainda perceber que ainda tem partes dentro do sistema que ainda contribuem para, de alguma forma, tentar segurar. Isso é conseguir compreender que, assim, 100% de responsabilidade. Tem uma técnica chamada Ho Opono Opono, vocês já ouviram falar? Foi desenvolvido no Havaí, né? Um médico, um psiquiatra, ele utilizou alguns termos e ele conseguiu limpar praticamente todo um sistema de... Como é que eu poderia dizer sem machucar as consciências? Uma das coisas que é muito difícil dentro da nossa sociedade é a gente conseguir aceitar a doença mental. E ele conseguiu fazer, ele trabalhou ele era um psiquiatra, com algumas poucas palavras de uma intenção profunda de cura, ele conseguiu transformar aqueles estados patológicos que aquelas pessoas ali estavam se apresentando, porque era um hospital psiquiátrico onde ele estava, através da autotransformação dele, do reconhecimento de quem ele era. Então ele olhava para o prontuário do paciente e se comprometia, se conectava com o paciente e através da autorresponsabilidade que ele conseguiu compreender que cada um de nós estamos conectados e que todos nós, de alguma forma, fazemos parte uns dos outros, ele conseguiu fazer um trabalho numa ala inteira, né, com essa metodologia chamada Ho Opono Opono. E eles trazem, né, em alguns estudos, 100% de responsabilidade. 100% de responsabilidade é não se, em momento nenhum, deixar que a crítica, a acusação, a reclamação e o julgamento são as 4 coisas mais difíceis que eu já descobri dentro desse processo, porque a nossa sociedade também está tomada por crítica, acusação, reclamação, julgamento. Pode perceber, a qualquer esquina, a qualquer lugar, no banco, no carro, em qualquer lugar, o que mais acontece dentro do seu universo. Droga, que droga, que droga. A gente está sempre reclamando, sempre achando que o tempo está atrasado, as pessoas estão atrapalhando a gente, o tempo inteiro. Enquanto a gente não trabalhar esses 4 aspectos, crítica, acusação, reclamação e julgamento, tendo que julgamento, né, no caso Emmanuel traz para a gente que julgamento é um dos piores aspectos, porque a partir do momento que eu julgo o outro, eu trago do universo do outro para o meu universo de forma indestrutível. E quando eu escutei isso eu fiquei arrepiado, desesperado, porque eu sabia o quanto eu julgava naquela época, né? Então eu julgo o outro sobre tal e tal situação e eu trago do universo do outro para o meu de forma indestrutível, no meu aparelho biológico. A única forma de realmente transformar isso é através da minha autocompreensão e da minha autorresponsabilidade. Vocês podem ter percebido que em alguns momentos a gente aponta o dedo para o outro, logo em seguida a gente está passando pela mesma coisa. Isso é o que Emmanuel está querendo dizer com
Quando eu julgo o outro, eu trago do universo do outro aquilo para dentro do meu universo. E isso quer dizer que eu tenho que me comprometer, inclusive, com esses aspectos, no sentido de parar de julgar os outros. Né? Então, quando a gente consegue, pelo menos, compreender o teor do que algumas situações ou alguns tipos de relações são mais prejudiciais do que satisfatórias, porque, de alguma forma, a gente cria uma satisfação imediata, mas uma dor a longo prazo. Né? Então, a gente está trazendo algumas ferramentas que, assim, uma dor a curto prazo, quando eu me comprometo a fazer a transformação, fazer o reconhecimento, porque não é fácil você achar orgulho, inveja, ciúme, crítica, acusação, maledicência, ironia dentro de você. Porque é fácil a gente apontar para o outro. Mas quando a gente começa a fazer o processo de autorresponsabilidade e autocomprometimento e autoeducação, não tem mais quem acusar. A única pessoa que realmente é a fonte desse processo somos nós mesmos. E ser fonte, né, é o que a gente semeia e planta diariamente. Então eu posso escolher, por mais viciado que eu possa estar na crítica, na acusação, na reclamação, no julgamento, por mais difícil, né, eu até vou pular um slide, porque não era esse, mas eu volto depois nele. Porque essa é a primeira frase que eu queria falar. O homem que se esforça seriamente por se melhorar, assegura para si a felicidade já nesta vida. Kardec nos trouxe isso em Obras Póstumas. Poderia parar só nessa frase, porque essa frase resumiria basicamente o processo de autorresponsabilidade, porque é necessário se esforçar. Mas muitas vezes a gente não sabe no que se esforçar. Eu trouxe 4 palavrinhas: crítica, acusação, reclamação e julgamento. E temos quatro grandes dores que permeiam a humanidade: rejeição, abandono, exclusão e desamparo. Basicamente, são os aspectos que a gente poderia utilizar como fonte para trabalhar. Quem de nós não passou por um processo de rejeição, de abandono, de desamparo, de alguma situação onde você não foi acolhido devidamente? Acredito que todos nós, de alguma forma, tenhamos passado por alguma situação dessa. E se a gente não aprender a perdoar e a ter gratidão, nós não conseguiremos fazer a lapidação desses aspectos. E se eu passei por isso, é porque de alguma forma eu atraí para o meu universo, porque eu tenho um aprendizado. E muitas vezes posso até utilizar dessa fonte como fonte de exemplo. Né? Se eu consigo transformar algo tão horrível como, de repente, uma questão de um abuso, que na nossa sociedade permeia. Né? Hoje a gente só tem estatísticas mais claras, por causa da internet a gente tem mais informação, mas isso sempre ocorreu. Nós temos em torno de 80% de abuso sexual, de alguma forma, abuso de poder, abuso de autoridade, que desses abusos são a fonte de todas as dores e sofrimentos que de alguma forma nós passamos. E aí, desse abuso nasce, no nosso íntimo normalmente, a vingança, que é outro termo que precisa ser muito bem compreendido. A vingança não é um começo, a vingança é um fim. Então eu fico ali, né? A vingança é um prato que se espera para comer frio. Essa é outra distorção do que precisa ser compreendido. Quando a gente não consegue compreender que o esforço é de transformar essas sementes daninhas que carregamos em nosso coração, sementes que nós semeamos através da ironia, do sadismo, do descaso com as pessoas à nossa volta, quando a gente olha alguém precisando e finge que não vê, quando a gente de alguma forma tem a possibilidade de fazer algo e não faz. Kardec nos traz isso muito claramente, no sentido de que as duas maiores aspectos, que seria a fonte de todas as outras dores, que é o orgulho e o egoísmo, né? E assim, como é que a gente pode fazer isso, esse acolhimento desses aspectos que são tão feios? Joana de Ângeles nos traz uma receita, através do amor incondicional. Sem acolhermos, principalmente as nossas feridas, as nossas mazelas. Por isso que olhar para papai e mamãe é o primeiro passo de encontrarmos, inclusive, a humanidade neles. Porque a nossa criança interna, ela idealiza, ela coloca como se fossem os nossos heróis. Todo herói morre no final da história, vocês podem olhar,
podem ver o quanto de filme que tem na sociedade, o quanto a gente pulveriza de filmes o tempo inteiro. Todos os heróis morrem no final. E todos eles estavam atrelados ao quê? A um jogo de vingança. A vingança não nos leva a lugar nenhum. A vingança não contribui efetivamente para um crescimento. Mas a gente consome vingança através da mídia, através de muito jornalismo, através muitas vezes de pular de alegria porque uma pessoa se perdeu. Nós somos responsáveis por cada situação, por cada pensamento que passa em nossa mente. Pular de alegria porque o governo está do jeito que está, não é mérito nenhum para a gente, não vai levar a gente a lugar nenhum. Nós precisamos orar, precisamos estimular e principalmente transformar uma das coisas que a gente normalmente fica apontando do lado de fora, a corrupção. Não adianta falar da corrupção do governo, eles só são médiuns do nosso governo, da nossa psicoesfera. Vamos cuidar da nossa, como autorresponsabilidade, da nossa corrupção. Não dando gorjeta, não pagando o policial para não ter multa, não fazendo isso, não comprando CD pirata, não fazendo uma série de coisas as quais a gente faz. Não tem problema, né? Ninguém viu. Autorresponsabilidade, 100% de comprometimento. É necessário se ter um esforço contínuo e constante. Em muitos casos é difícil, porque a gente é o tempo inteiro assediado por esse aspecto. E a sociedade está impregnada, infelizmente, na atualidade, por esse campo. Então, há de se ter muita boa vontade, muita determinação e muito amor para realmente transformar, porque esses aspectos não são lixos, esses aspectos são como se fossem matrizes, são a fonte. Imagina como se fosse o lodo, e a planta que nasce no Oriente, que é chamada flor de lótus, ela nasce do lodo, uma das plantas mais belas que existe. Ela se alimenta do lodo. O que a gente poderia ter como exemplo? A transformação interna. Essa transformação se dá quando a gente consegue olhar e acessar esses aspectos dentro de nós mesmos e reconhecê-los, principalmente pelo primeiro passo, reconhecer. Porque sem a gente reconhecer, sem tirar essa máscara do bonzinho, né? Então o bonzinho é outra distorção. Jung fala, não quero nunca ser bom, quero ser inteiro. Porque a pessoa boa, ela mascara, esconde um outro aspecto dentro dela que ela não pode nunca reconhecer, que ela é orgulhosa, que ela é maledicente. Quem daqui nunca pensou mal de alguém? Quem daqui nunca desejou que o outro tropeçasse e caísse? São essas as fontes que a gente precisa começar a reconhecer. E muitas vezes o pensamento passa e a gente não dá a mínima. Tanto faz. Esse descaso é aonde começa a nascer todas as dores e sofrimentos na nossa vida. Quando a gente conseguir se comprometer e não deixar que esses pensamentos tomem fonte na nossa mente, porque a mente ela é neutra, ela não tem distinção. Você semeia na sua mente o que você quiser. Ninguém pode pensar dentro da mente de vocês. Os únicos que podem pensar efetivamente dentro de nós somos nós mesmos. E se nós deixamos que outros pensamentos, outras circunstâncias nos governem, nós estamos deixando efetivamente de governar a nossa vida e, consecutivamente, não haverá como você culpar ninguém, porque, no fundo, você se deixou levar. Mas foi a mídia, foi a propaganda, todo mundo faz. Tem outros aspectos que pertencem à nossa sociedade, que é me lembra, Valéria, como é que é o termo? Esqueci o termo agora. Todo mundo faz igual? Não é automatismo. Normose. Normose é um termo muito presente na sociedade, onde todos estão fazendo coisas e, na maior parte das vezes, são prejudiciais e a gente fala, mas todo mundo está fazendo, fumar é normal, beber é normal, falar mal dos outros é normal. Então a gente faz, porque todo mundo faz. E a gente não para pensar que isso faz mal para a gente. Eu estou falando de anestésicos assim mais grosseiros, porque a gente poderia pegar outras coisas que são inclusive passadas de geração para geração, né? Onde na família X todos sempre não conseguem ter um relacionamento saudável. E a gente continua repetindo.
até que alguém acorda. O planeta está passando por esse momento de convite para que a gente acorde desse problema coletivo e individual. Eu não tenho como cuidar da coletividade lá fora, mas eu posso cuidar da minha coletividade. Eu tenho um aparelho físico que tem uma unidade de células que dá a conformidade do que eu sou. Cada célula do meu corpo é uma unidade de consciência, assim como cada um de nós, dentro dessa nação, é uma unidade de consciência desse país. E cada país formando a unidade consciencial do planeta como um todo. Então, se uma única célula é importante dentro do meu corpo, eu, enquanto ser individual, também sou importante. Eu posso fazer a diferença. Assim como o Gandhi fez a diferença e pacificou mais de 600 milhões de pessoas, se eu não estiver errado. Com o esforço dele, o esforço interno dele. Ele se esforçou, ele fazia jejum, ele fazia uma série de coisas. Ele era chamado de grande Mahatma, que é grande pai. Ele acolheu uma nação inteira. Se ele pode, todos nós podemos. Se hoje, na atualidade, tivéssemos 600 pessoas com a grandeza desse homem, nós acordaríamos a consciência planetária. Veja, 600 pessoas, acordaríamos 6 bilhões de pessoas, 6, 7 bilhões, que é mais ou menos o que a gente sabe aí. Pode até ter um pouco mais, um pouco menos. Nós acordaríamos o estado de consciência. Se cada um de nós se comprometesse, eu não estou falando nem para que a gente chegue tão aos pés de um ser tão grande quanto esse, como o Gandhi também, como o Chico Xavier, que também fez o que fez, arrebatou milhões, trouxe lucidez a tantos, deixou tantas obras, né? Se nós nos comprometêssemos simplesmente com o nosso núcleo familiar, com o nosso núcleo pessoal, dentro da nossa casa, de sermos uma fonte de luz, de sermos uma fonte de transformação, de sermos realmente uma fonte de promoção de saúde e bem-estar, nós já estaríamos contribuindo para essa transformação planetária, não sendo críticos, acusadores, julgadores e reclamadores. Eu digo assim, é muito sério, isso aqui é muito difícil de fazer. Quando você menos espera, porque isso já porque a gente é tão acostumado, né? O tempo inteiro a gente escuta, ai filha, está difícil, a vida é difícil, o tempo inteiro, a gente escuta o tempo inteiro, em todas as esquinas. Todo mundo tem problema, todo mundo exalta o problema o tempo inteiro, todo mundo coloca o problema lá em cima, é como se fôssemos realmente, de alguma forma, incapazes de realmente fazer esses passos que Kardec fala, que aqui é, o homem que se esforça seriamente por se melhorar assegura para si a felicidade já nesta vida. Mas se o meu foco está todo na tristeza, na amargura, no ressentimento, na mágoa, eu não consigo perdoar o patamar básico, que é pai e mãe, porque a gente está aqui, meu pai e minha mãe já desencarnaram. Não faz diferença, a gente projeta pai e mãe nas autoridades, a gente projeta pai e mãe no relacionamento, a gente projeta pai e mãe dentro do trabalho, onde você vai ter referenciais de autoridade também. E aí a gente vai vendo a reedição das dores e das feridas que são necessárias a serem transformadas. Como é que a gente percebe isso? Cada vez que vou pegar um exemplo de pessoas que não conseguem ficar no mesmo trabalho. Eu vou na relação dentro do trabalho até X. Meu chefe é insuportável, não aguento mais ele, aí eu troco de trabalho. Aí eu esse aqui também não dá, troco de trabalho. Quem é que tem que ter? Qual é o problema? Se eu tenho que trocar tudo, né? Se eu troco de relacionamento também, isso acontece a mesma coisa. Esse relacionamento, não dá, né? Hoje a atualidade que a gente vê aí, o quanto de casamentos onde as pessoas casam, separa, namoro, começa, termina. Isso é uma carência, é um estado de não conseguir compreender que a gente precisa passar da segunda folha do relacionamento. E quando a gente abre a página, a segunda página, ali já, né, tem que ter responsabilidade, tem que ter comprometimento, tem que ter uma série de coisas que normalmente quando a gente começa um relacionamento não tem nada disso, a gente está só se conhecendo, é legal, né? Quando você entra no trabalho também é legal. Até que começa as relações. Quando eu não sei lidar com relações, que basicamente é o que o ser humano mais foge, mais pula etapa, é onde mais a gente precisa realmente se comprometer a dar um passo de transformação.
que ao chegar nesse plano, através de um corpo físico, nossa visão recebe um véu, ou seja, nossa percepção é diminuída, e assim tomamos o real pelo irreal, e o irreal como real. São basicamente o que eu já falei, são as distorções de perspectiva que a gente tem, onde trocando de parceiro, trocando de relacionamento, trocando de serviço, trocando de amizades, a gente vai... essa é a parte real, não há possibilidade. Você troca aqui, você tem vamos assim, um prazer a curto prazo, uma dor a longo prazo, porque a gente larga uma mala com alça aqui, e na esquina a gente vai pegar uma mala sem alça. Aí eu largo a mala sem alça, daqui a pouco eu estou pegando uma caixa de papelão. Daqui a pouco eu largo essa caixa de papelão, vou pegar uma caixa de papelão molhada. Sempre que eu tento pular etapas, sempre que eu tento fugir da minha autorresponsabilidade, do meu comprometimento com o que é necessário, do que eu trouxe para a minha vida, efetivamente, para ser transformado, que são os meus medos, as minhas inseguranças, a minha rebeldia, meu cinismo, meu amargor. Quando eu tento pular, fingir que eu não tenho esses aspectos dentro de mim, eu inevitavelmente começo a trocar e apontar o dedo para o outro. Essa é a principal fonte do sofrimento humano. Então, vamos lidar com o sofrimento até que atingimos um ponto de saturação e cansamos de sofrer. Normalmente, quando a gente chega numa casa espírita, é porque a gente já passou por aqui, passou por ali, foi por uma série de coisas. A gente chega aqui já exaurido, já não consegue achar uma fonte, né? Então, basicamente, ou seja numa igreja, ou seja onde vocês... Normalmente o ser humano não vem aqui, eu quero me colocar a serviço da vida, eu não quero me colocar a serviço de Deus, eu quero realmente... Eu cheguei pela dor, eu não sei vocês, né? E aí é nesse momento que a gente começa o processo efetivo, quando a gente cansa de sofrer. Basicamente, esse é o ponto crucial, é onde a gente começa a realmente querer colocar as rédeas, tomar as rédeas da nossa vida. E aí, autorresponsabilidade tem a ver com causa e efeito. Eu semeei, em algum momento eu vou colher. E aí vem o desespero, porque muitas vezes, né, eu falei quando eu descobri que julgamento eu trazia do universo do outro para o meu, eu fiquei desesperado. Imagina o que a gente fez já em etapas passadas, que de alguma forma também contribuem para que esse processo de semear também seja constante. Então, ser rejeitado, abandonado, excluído, desamparado na infância, às vezes é só fruto do que a gente já plantou. E muitas vezes a gente fica atrelado a esse jogo velho de acusações e o jogo basicamente de vingança, sabendo que não tem fim. O fim é quando você escolhe não sofrer mais e se responsabilizar pela sua vida. Neste momento começa a ver que talvez exista alguma coisa errada com a nossa percepção, e assim inicia-se o trabalho de autoconhecimento através da ampliação da percepção, que é sinônimo de remover o véu da ignorância que encobre o eu maior. O eu maior a gente poderia dizer que é o Cristo interno, o eu superior, self. Né? O meu tempo já está estourando, mas eu gostaria de dizer que esse é só o primeiro passo dentro do processo de autorresponsabilidade, porque em algum momento a gente vai ter que dar um salto maior, e nesse salto maior, só quando o ego, a personalidade que nos habita, se curva efetivamente para essa parte superior, né? Que é o que Jesus falou, eu só faço a vontade de meu Pai que está nos céus. Jesus, a personalidade, e o Cristo interno que governava, o Pai. Então, dentro de nós existe uma centelha divina que nos habita e que muitas vezes nós deixamos de escutar porque nós damos mais valor às mazelas, às dores, ao sofrimento, do que realmente a ver o nosso potencial. Quando nós damos um passo em direção a Deus, Deus dá 10 em direção a nós. Lembre sempre disso. Eu queria deixar uma música.
ciladas, divisando a liberdade nessa estrada iluminada, libertando-se do medo, desvendando outras ciladas, divisando a liberdade nessa estrada iluminada. Suspendi a flor de lótus e com assombro ali notei toda a lama do apego, onde o egoísmo se faz rei. Clame a luz da consciência, aplicando Cristo e a lei. Restitui-se o império da verdade, a lucidez. Clame a luz da consciência, aplicando Cristo e a lei. Restitui-se o império da verdade, a lucidez. A verdade é a unidade, nela todos devem achar o princípio da bondade e nos manda praticar a renúncia à caridade, para o outro enxergar, sem se ater à vaidade de sempre querer ganhar. A renúncia à caridade, para o outro enxergar, sem se ater à vaidade de sempre querer ganhar. Com amor aqui cheguei, com ele vou prosseguir, com essa luz bem me guiando, nada pode me impedir. A ilusão se misturando, precisamos discernir, separando o que é trigo, para enfim nos reunir. A ilusão se misturando, precisamos discernir, separando o que é trigo, para enfim nos reunir. É isso que eu queria deixar para vocês de mensagem. Coloquem em prática, porque sem prática a gente não consegue efetivamente vivenciar esse processo de autoconhecimento, autotransformação e autorresponsabilidade. Obrigado. Namastê.